Paz e a graça a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Wellington da Igreja Batista Casa de Deus e vamos fazer mais um estudo a respeito da tentação de Jesus. Quais os textos áureos que o Senhor vai usar, pastor? Mateus capítulo 4. Eu gostaria até de já começar a ler para nós contextualizarmos um pouco desse estudo. Amém, pessoal? Vamos ler aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 4 diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Deixa eu passar aqui, com licença. Jesus lhe respondeu: Está escrito, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e anjos vieram e o serviram. Amém, queridos? Então, aqui há algo muito interessante. Mas antes, queridos, de nós darmos continuidade a esse estudo a respeito da tentação de Jesus, eu gostaria que você ouvisse essa canção do nosso CD Minha Fortaleza. E se vocês quiserem adquirir esse CD, nós enviamos para todo o Brasil. O CD Minha Fortaleza, desse amigo que vos fala, o pastor Wellington. Sou o pastor Wellington, né, você que entrou agora, da Igreja Batista Casa de Deus, aqui em São Paulo. Amém, queridos? E nós estamos fazendo esse estudo relacionado à tentação de Jesus. E vou passar agora a música faixa 6 do CD Minha Fortaleza, de minha autoria. Né? Diz assim, se vocês quiserem, vai estar na descrição, né? Vai estar na descrição o telefone para contato, como também o zap do pastor Wellington, se vocês quiserem convidar para ministrações, para cantar, para pregação, trabalho de evangelismo, ou você diz assim: pastor, eu moro muito longe, na minha igreja, na minha casa, na minha cidade não tem uma igreja, é muito distante. Se você quiser também nos chamar para abrirmos um núcleo, uma célula, um núcleo de evangelismo na tua cidade, pode estar também entrando em contato. Vamos fazer todo o preparo, toda a estrutura para isso. Amém, queridos? Então vai estar aí o WhatsApp para o contato. Mas ouça essa canção e depois vamos voltar com o estudo. Amém? Diante do teu altar, lava as minhas mãos, purifica meu coração, porque tuas misericórdias infinitas são. Pai, sacia-me como a corça que anseia pelas águas. Eu quero mergulhar nos rios do Senhor, adorar teu santo nome e só a ti render louvor. Tu és a minha rocha, a minha
adquirir esse CD, queridos, se você quiser adquirir esse CD, vai estar na descrição e nos ajude, porque esse CD é para os projetos sociais da Igreja Batista Casa de Deus, amém? Os projetos sociais para o evangelismo da Igreja Batista Casa de Deus, na qual Deus me colocou como o pastor presidente desse ministério tão abençoado. Ore pelo nosso ministério, amém, queridos? Ore pelos nossos obreiros, ore pela nossa pastora, a pastora Ariana, amém, queridos? E, que é minha esposa, né, pastora Ariana. E vamos dar início ao nosso estudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, esse estudo tem um oferecimento do SET, Centro de Treinamento Teológico, que juntamente com a nossa igreja, a Igreja Batista Casa de Deus, nós fazemos cursos de teologia, de missiologia, enfim, cursos voltados para a área de conhecimento, curso preparatório de obreiros. Então, queridos, se você quiser fazer parte, na descrição também vai estar o número do SET, ou você pode estar falando diretamente no WhatsApp do pastor Wellington Santos, todas as informações. Em dezembro agora, estaremos dando início ao curso, né, de teologia do Antigo Testamento. E eu tenho certeza que vocês vão, sabe, o nosso intuito para esse curso é para que vocês leiam a palavra de Deus, leiam a Bíblia, o Antigo Testamento, que é um livro muito abençoado, muito lindo de se ler, assim como o Novo Testamento e toda a palavra de Deus em geral. Amém, queridos? Então, temos oferecimento do SET, Centro de Treinamento Teológico, que no link vai estar. Se vocês quiserem adquirir o meu CD, o WhatsApp do pastor Wellington, se vocês quiserem nos chamar para eventos, ministrações também, pelo próprio WhatsApp, e o SET também pode estar entrando em contato pelo próprio WhatsApp do pastor Wellington Santos. Amém, queridos? Vamos lá. A Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi enviado para o deserto para ser tentado pelo diabo. A gente leu Mateus no capítulo 4, versículos do 1 ao 11. Vocês também podem estar vendo em Marcos capítulo 1, do versículo 9 ao 13, e Lucas no capítulo 4, versículos 1 ao 12. Ou seja, cada evangelista, ele traz uma informação a respeito da tentação. Mateus, ele relata que ao retirar-se o diabo, anjos o serviram. Marcos diz que animais selvagens estavam com Jesus e os anjos o serviam. Lucas diz o seguinte, que retirou-se Satanás até a ocasião oportuna. E qual seria essa ocasião oportuna? A respeito dessa ocasião oportuna, querido, estarei realizando um outro estudo. Amém? Vou estar realizando outro estudo, porque essa ocasião oportuna é muito ampla. O nosso foco aqui é a tentação de Jesus Cristo. Amém, queridos? E para muitos, o deserto é um local de preparação para quem está numa missão importante. Assim foi com Abraão, Moisés, Josué e Caleb, junto com o povo de Israel, Elias, João Batista. O apóstolo Paulo também passou alguns anos no deserto da Arábia para pregar o evangelho, né? E o próprio Senhor Jesus Cristo. Em hebraico, a palavra deserto é midavar, ou seja, lugar da palavra, ou lugar de encontro com a palavra. O deserto é o único lugar silencioso para ouvir a palavra de Deus. O deserto é um local caloroso, solitário e privado. Não havia comida e não há comida, né, no deserto, e nem alimento saudável. Agora, imagine Jesus 40 dias e 40 noites no deserto. Vamos imaginar a cena. Durante o dia, um calor insuportável, à noite um frio que causa hipotermia, hipotérmico, aquele frio, sabe, gélido. Suas roupas começaram a sujar-se, seus cabelos começaram a desgrenhar-se, despentear-se. Fora que estava pálido por causa da fome, por causa dos 40 dias de jejum, ele atravessando aquele deserto. Imagine a cena. Lembre-se, irmãos, Jesus ele veio como homem, passava por necessidade de fome e de sede, mas apesar de Jesus ter vindo como homem, ele nunca pecou. Ele nunca pecou. Amém? O diabo fez de tudo para que a travessia de Jesus pelo deserto fosse a mais difícil e insuportável possível. Por quê, pastor? O tentador fez com que animais selvagens fizessem barulhos assombrosos, a fim de colocar medo no Senhor Jesus. Jesus, no deserto da tentação, estava ausente de Deus.
Está escrito no livro de Levítico, capítulo 16, em especial dos versículos 18 ao 26, que o bode emissário deveria atravessar o deserto com os pecados do povo até Azazel. Aqui, queridos, é uma visão própria, não é a visão do estudo, mas é algo para se refletir, amém? Então leia depois Levítico 16, o livro todo, o capítulo todo de Levítico 16, amém? Então, e muitos estudiosos e rabinos denominam que Azazel é Satanás, pelo próprio fato do deserto ter espíritos maus. Entretanto, Azazel era um local no deserto, na qual o bode emissário levava os pecados do povo. Até essa parte o Senhor Jesus cumpriu a missão, ou seja, ele se fez ali como o bode emissário, porque ele ia levar o pecado do povo. Então ele tinha que ser tentado pelo diabo. Amém, queridos? Levando o pecado do povo judeu. E João, ao dizer, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isso você pode ver em João capítulo 1, versículo 29, amém? Jesus, ao assumir a forma humana, veio com a qualidade de Adão antes da queda. Jesus ele veio com a qualidade de Adão antes da queda. Por isso que ele é chamado de segundo Adão. Logo, ele teria fome, sede, tristeza, angústia. E o diabo ele estava disfarçado como anjo de luz. Confira em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que diz que o diabo ele pode se disfarçar de anjo de luz. Quando o Senhor Jesus tornou-se humano, colocou seus dons divinos em suspensão, ou seja, tornou-se plenamente humano. Amém? Jesus teve que aprender como qualquer criança a ler, a escrever, a andar, estudou a lei de Moisés e dos profetas. A Bíblia diz em Filipenses 2, capítulo 5, do versículos 5 ao 11, que Jesus não se ensoberbeceu, mas esvaziou-se de si mesmo, tornando-se servo e suportando a morte de cruz. Jesus, mesmo na forma humana, não pecou nem moralmente, nem espiritualmente. Por isso que é e sempre será o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga glória a Deus onde você está, diga glória a Deus. Amém, queridos? Jesus, ele como bode emissário, aqui fazendo o papel do bode emissário, estava sentindo o peso da culpa, a solidão, a angústia. E chega um anjo brilhante, limpo, e coloca dúvida no coração dele com a palavra, se tu és. Imagine o contraste, um anjo brilhante, todo reluzente, e um judeu sujo, com fome e angustiado. A primeira tentação foi carnal, transformar as pedras em pães. A conjunção se representa a dúvida e nenhum anjo de Deus iria duvidar e nem colocar as dúvidas no coração do Messias. Mesmo o diabo assumindo a aparência de um anjo, mas a palavra si colocou uma atenção a respeito daquele anjo. Colocou em Jesus uma atenção a respeito daquele anjo. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Sabe o que eu aprendo? O diabo tem enviado vários falsos profetas para destruir o povo de Deus com revelações, reteté, caicai e outros gnosticismos. Em breve farei um estudo a respeito de gnosticismo, que eu creio que vai ser muito importante. E nos links, amados, aqui vai passar outros vídeos. Temos músicas evangélicas que não podem ser cantadas na igreja, estudo sobre o suicídio, enfim, vai passar vários links aí. Eu queria que vocês também assistissem esses vídeos que eu tenho, estudo sobre o comunismo. Amém, queridos? Eu queria que vocês assistissem todos os nossos vídeos e se inscrevessem no nosso canal, espalhassem nos seus grupos, nas suas redes sociais, o canal da Igreja Batista Casa de Deus. Amém, queridos? Então, a revelação, se a revelação ela traz dúvida, se a revelação ela traz dúvida a respeito do chamado, traz angústia, receio, lembre-se, é o diabo que está usando aquele profeta, aquele falso profeta. Logo, temos que crer na palavra de Deus, que é a verdadeira revelação. A verdadeira revelação está na palavra de Deus. Amém, queridos? Infelizmente, olha, eu vou dizer uma coisa para você, muito forte. Infelizmente, o diabo não está tentando destruir a igreja de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ele tem usado as pessoas que aparentemente são confiáveis para destruir o corpo de Cristo. Por isso se vê muitas pessoas desigrejadas, e isso também não agrada a Deus. Você que está desigrejado, volta para Jesus, volta para a igreja. Amém, queridos? Isso não agrada a Deus. E no final estarei abordando também a esse respeito. Quantos escândalos de pessoas que estão na linha de frente da obra, pastores se matando,
pessoas se suicidando, pessoas deprimidas, angustiadas. Por que será? Hein? A resposta, o próprio Senhor Jesus ensina: falta de ouvir e praticar a palavra de Deus. Infelizmente, muitos leem a Bíblia somente quando vão à igreja e a deixam na mesa ou guardadas. Em vez disso, queridos, assistem programas que em nada edificam a Deus, programas da Rede Globo, que não edificam a Deus, que falam de prostituição, de homossexualismo, de lesbianismo, né? E não se sentem decepcionadas, mas na igreja ela se sente decepcionada. Amém? A Bíblia diz que a igreja não é local de pessoas incorruptíveis, mas de pessoas falhas que estão buscando a Deus. Pois Jesus, o perfeito, fará desaparecer toda imperfeição dos seus servos. Confira isso em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 10. Amém? Em Romanos 3, versículos do 9 ao 20, o apóstolo Paulo menciona o livro de Salmos, capítulo 14, versículo 3, Salmos 5, versículo 9, Salmos 53, versículo 3 e Eclesiastes 7, 20, para elucidar que nem judeu nem gentil são justos diante de Deus. Em Romanos 3, 28 ao 31, o apóstolo Paulo diz que a salvação do ser humano é por meio da fé em Cristo Jesus. Amém, queridos? A primeira tentação que o diabo lançou em Jesus foi a consciência da carne. E o Senhor respondeu com a palavra, pois as escondeu no coração, e ele era essa palavra. Amém, queridos? Quando o diabo enviar setas e falsos profetas para colocar dúvida e medo em seu coração, se apegue à palavra de Deus e medite nela de dia e de noite. Amém? Quem sabe Satanás usou de astúcia para fazer o Senhor Jesus transformar as pedras em pão. O tentador deve ter dito, eu sou um simples anjo, você é o Filho de Deus. Não sou onisciente pelo que estou vendo, tu não pareces nada com o comandante do exército celestial. Não parece com o Cristo, Filho de Deus, que conheci no céu. Veja, você está sujo, não se parece nem com o profeta, quanto mais com o Filho de Deus. Ajude-me na minha insuficiência. Se você é Filho de Deus, então faz o seguinte, transforme essas pedras em pães e assim eu acreditarei. O inimigo queria pegar Jesus na astúcia, assim como pegou Eva no Éden. Lembre disso. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo respondeu com a palavra, pois ele era o Logos e tinha as palavras guardadas no coração. Jesus respondeu com a opinião dele, Jesus respondeu não com a opinião dele, não com o que ele achava, mas ele disse, está escrito. Vou repetir mais uma vez. Jesus não respondeu com a opinião dele, nem com o que ele achava, mas ele respondeu com a palavra, pois ele disse, está escrito. Está escrito. Queridos, essa é a primeira parte desse estudo. Eu queria que vocês meditassem nessa palavra. E vamos fazer a segunda parte desse estudo também, que vai ser muito forte. Amém, queridos? Eu gostaria de fazer a oração por todos vocês que se encontram passando por momentos difíceis. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus, em nome do Senhor Jesus, tantas pessoas, meu Deus, que se encontram deprimidas, oprimidas, passando pelo deserto, se achando que estão sozinhas, meu Pai. Mas eu sei, Deus, que ela não está sozinha, porque se ela confiar no Senhor, meditar na palavra de dia e de noite, Deus, eu creio que o Senhor vai se manifestar a ela, Senhor. Meu Pai, toma cada vida nas Tuas mãos e que esse estudo possa chegar ao maior número de pessoas possíveis, Senhor. Essa primeira parte do estudo, Senhor. Toma em Tuas mãos, atue a todos, Senhor. Abençoa a Igreja Batista, a Casa de Deus, abençoa cada irmão e irmã, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Queridos, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e se prepare, porque a segunda parte desse estudo vai ser mais forte ainda. Se você gostou desse estudo, repassa para os seus contatos, para suas redes sociais. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e no link vai estar o nosso contato, o contato do WhatsApp. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.